Deus abençoe o seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Chegamos ao capítulo 16 e 17 do livro de Gênesis. Eu vou ler alguns trechos e a palavra de Deus diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher de Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abraão respondeu a Sarai: Você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou, e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vai? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte para sua senhora, sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: Aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: Você está grávida e dará à luz a um filho, a quem se chamará Ismael, porque o Senhor ouviu seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor o que havia falado, o nome de Tu és o Deus que vê, porque ela dizia: Neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Meu Deus. Indo para o capítulo 17, diz assim: Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu para ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. Meu Deus. E no final do capítulo 17, no versículo 15, diz assim: Deus disse a Abraão: A Sarai, a sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: Pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus: Quem dera Ismael vivesse sob a tua bênção. E Deus lhe respondeu: Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o seu pedido, o pedido que você me fez, e eu vou abençoá-lo. Farei com que seja fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho de Sara. O filho que Sara dará à luz para você, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E quando acabou de falar com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Ai, que lindo! Eu amo essa história. E eu fico pensando como a gente deve perseverar na nossa promessa, não é mesmo? E às vezes é difícil ter paciência na promessa, né? A paciência é uma das virtudes do Espírito Santo. E como ela é desafiadora.
se manter paciente, se manter esperando. Como é difícil esperar, queridos. A gente tem alguns relógios na nossa vida, não é mesmo? Quando a gente sente fome, o nosso relógio biológico, nosso estômago dói, a gente sabe que é hora de comer. Quando a gente sente sono, a gente sabe que é hora de dormir. E Sarai, esposa de Abrão, estava sentindo no corpo aquele desejo de ser mãe logo, mas ela sabia que ela era estéril. E ao invés de esperar pacientemente o tempo certo, ela decidiu agir com o próprio impulso, sem conversar com Deus primeiro. Só que isso teve consequências. Assim como lá atrás, Abrão decidiu fingir que Sarai era a irmã dele. Lembra quando ele entrou no Egito? E quando ele saiu do Egito, o rei do Egito deu para ele vários bens, inclusive servos. Entre eles, essa serva, Agar. Olha como existe consequências quando a gente não pergunta para Deus antes o que a gente deve fazer. E essa serva egípcia foi a que Sarai escolheu para se deitar com seu marido e ter um filho. Só que houve uma confusão entre elas. E sabe, da primeira vez que eu li isso, eu fiquei com raiva, né? Eu pensei, por que ela foi fazer isso? Não acredito. E aí a serva teve um filho. Só que hoje, parando para refletir, meditando nessa palavra, estudando, eu comecei a olhar com outros olhos para essa história. Sarai escolheu uma serva para ter um filho do seu marido, já que ela era estéril. Essa serva, Agar, estava numa situação tão delicada, não é mesmo? Ela tinha que obedecer os patrões dela, né, os senhores dela. E aquilo deve ter causado tantas humilhações dentro dela, tantas dores. E ela fugiu. Ela estava lá no meio de um deserto, do lado de uma fonte de água no deserto, quando um anjo veio conversar com ela. Um anjo veio conversar com Agar, a serva de Sarai. E olha o que Deus, tão precioso na sua sabedoria, um perfeito psicólogo, não é mesmo? Que começa a conversa com uma pergunta. Agar, de onde você vem e para onde você vai? E hoje eu te pergunto, se Deus aparecesse na sua frente e fizesse essa pergunta, logo Ele, que sabe de todas as coisas, talvez Ele queria entender o seu íntimo, sabe? Com o que você está preocupada, com o que você está aflito, com o que você está pensando, de onde você está vindo, para onde você está indo, calma, sabe? E aquela pergunta tão simples abriu a porta de uma verdade, que a Agar falou, olha, eu tô fugindo da presença de Sarai. E muitas vezes a gente pensa que fugir é a melhor alternativa, não é mesmo? Mas Deus nos pede pra gente voltar e pra gente se submeter. É o que eu falo sempre aqui. Quantas vezes a vontade de Deus é completamente diferente da nossa. Deus manda Agar voltar e se humilhar. Certamente não era isso que ela queria ouvir. Quantas vezes isso também não é o que a gente quer ouvir? Volta lá para aquele que te ofendeu. Resolve esse tema. Não é assim que Deus fala pra gente? Só que, quantas vezes, queridos, é melhor a gente ser humilhado do que ser o opressor. Mas aquele anjo, ele veio. Ele socorreu aquele coração contrito, aflito de Agar. E ele acolheu ela. E ele disse, olha, o seu filho, ele também vai ser abençoado. Muitas vezes, o caminho que se apresenta para você não é o mais fácil. Mas com certeza, se for da vontade de Deus você andar por esse caminho vai ser o melhor. E aí me emocionei aqui com Agar falando, né? Eu dei o nome dele de Tu és o Deus que vê, porque ela dizia, neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Queridos, eu declaro em nome de Jesus que hoje você vai se sentir vista. Você vai se sentir visto.
Hoje Deus se apresenta na sua frente. Que você possa nesse momento fechar os teus olhos. Imaginar Deus, o teu Pai, o teu amado, o Deus manso e humilde, o Deus perdoador. Ele está na sua frente dizendo: eu te vejo. Quão forte é isso, queridos? Eu te vejo, mesmo que você fez escolhas erradas, mesmo que você agiu por impulso, mesmo que você reagiu mal. Eu te vejo. Eu te abençoo, eu te amo. E quando a gente vai para o capítulo 17, a aliança que Deus faz com Abraão muda o nome de Abraão para Abraão. Sabe, naquela época, o nome significava muitas coisas. O nome tinha significados específicos com relação à história do nascimento ou com a promessa daquela pessoa. E Deus decidiu mudar o nome. Que Deus mude o seu nome. Não estou dizendo do seu nome do RG, sabe? Mas o seu nome que... Quantas qualidades ou quantos defeitos você fala sobre você, mas hoje Deus muda o teu nome para filho, para filha, para príncipe, princesa. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, porque ele seria extraordinariamente fecundo. Ele mudou o nome de Sarai para Sara, porque ela seria a mãe do filho que geraria nações. O filho da promessa, o Isaque, aquele que teria aliança perpétua. E Deus dá um direcionamento: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Deus está te convidando para isso hoje. Ande na presença dele. A mesma promessa que foi dada ao patriarca, ao Abraão, é dada para todo mundo que crê no Senhor, que crê que o Senhor é o único e suficiente Salvador. Essa não é uma aliança só entre Deus e aquela nação, mas uma aliança para todos que o obedecem. Que a gente sinta o quanto que a gente é amado, o quanto que Ele nos chama, o quanto que Ele te dá um novo nome para a glória dEle. Que você se sinta amado hoje. Eu quero orar por você. Deus, obrigada por esse dia, Senhor. Obrigada por essa lição. Obrigada por nos mostrar o quão maravilhoso é, Senhor Deus. Obrigada, Pai, por nos lembrar que as nossas escolhas às vezes têm consequências. Nos lembrar, Senhor, de sempre te perguntar, te acionar, de tomar uma decisão. Que o Senhor possa colocar a Tua luz sobre a nossa mente. Que a gente escolha o que é melhor para nós. Segundo a Tua vontade, não a nossa. Pai, queremos andar na Tua presença. Eu oro por cada um que está ouvindo esse áudio, Pai. Que o Senhor possa abraçar essa pessoa hoje. Que o Senhor possa se achegar nela e ela realmente ouvir a Tua voz dizendo: eu te vejo, filho. Eu te vejo, filha. Senhor, que ela se sinta abraçada, revigorada, renovada, fortalecida e com a certeza que o Senhor dos Exércitos luta por nós. Pai, alarga as nossas fronteiras. Que a Tua mão caia sobre nós, nos livre do mal e nos abençoa. Amém.